Olá a todos, meu nome é Jairo Lima e acerca do uso da tornozeleira eletrônica, houve alguns questionamentos que me foram postos e necessário então aclarar a seguinte dúvida: se em caso de violação do dispositivo, seja por falha, ausência de carga da bateria ou quebra até do perímetro que foi estabelecido, a regressão de regime ela seria obrigatória? E para responder essa questão, nós vamos aqui aprofundarmos no conhecimento do estudo da LEP. Aqui no artigo 146b, diz que o juiz poderá utilizar a monitoração eletrônica em algumas hipóteses, inclusive quando determinar, por exemplo, a prisão domiciliar. Sobre o tema da violação das regras estipuladas do uso do monitoramento eletrônico, primeiro é dizer também que o preso ele possui deveres, especialmente a respeito da conservação deste aparelho. E o STJ tem sedimentado uma jurisprudência cada vez mais consistente no sentido de determinar que a inobservância do perímetro estabelecido ou a quebra da carga do aparelho, enfim, falhas de segurança do sistema de monitoramento eletrônico seriam considerados aí falta grave nos termos do artigo 50, inciso 6 da LEP, e, portanto, autorizaria a regressão de regime do preso. Mas, a par dessas discussões, é interessante que o advogado se atente, o operador de direito também, que a execução penal ela é regida por alguns princípios, como a humanidade das penas, legalidade, personalização da pena, proporcionalidade, isonomia, entre tantos outros. E desta personalização da pena ecoa também o princípio da proporcionalidade e da isonomia, de modo que o advogado deve demonstrar que, no caso concreto, a regressão de regime seria uma medida extrema, tendo em vista que, por exemplo, no caso em concreto, o cliente pode ter violado o perímetro estabelecido para o monitoramento por uma questão de caso fortuito ou força maior, por exemplo, ou quando houve a descarga do aparelho de forma absolutamente imediata e, portanto, ausente o dolo, enfim, haveria aí um reconhecimento apenas a título de culpa. Então, deve-se demonstrar que há uma desproporcionalidade entre a medida extrema de regressão de regime, podendo ser aplicada outras medidas também, no caso concreto, sanções disciplinares menos gravosas aí, em atenção ao princípio da proporcionalidade, como, por exemplo, como é autorizado também pelo 146C e pela Lei de Execução Penal, uma simples advertência em casos menos extremos. Então, deve-se atentar à análise do caso concreto, tá? Para justificar, juntar aos autos a justificativa comprovada, documentada, seja através também de declaração de testemunhas ou de outros elementos que possam subsidiar o pleito justificativo, para que o seu cliente não venha a sofrer uma eventual regressão de regime. Então, essa é a nossa dica de hoje. Atento sempre também às decisões do STJ, mas em cotejo aí com a análise do caso concreto. Então, em resposta a essa pergunta, então, não é absoluto o entendimento de que, havendo a violação do uso do monitoramento eletrônico da tornozeleira eletrônica, haverá uma necessária e automática regressão de regime, podendo ser aplicada aí outras medidas, como a advertência que nós aqui levantamos a hipótese. Um abraço.